Senhora Presidente da Assembleia, Senhor Presidente da Câmara, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Vereadores, Público e Comunicação Social. Faz agora 2 anos que o engenheiro Carlos Moedas tomou posse como Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, coadjuvado por uma larga coligação de direita. Neste período, a grande máquina que é a Câmara continua a elaborar e a executar planos, obras e iniciativas que são herança não de um partido, mas de uma entidade, a própria Câmara, que fielmente serve a cidade com os seus quadros técnicos que executam a obra delineada, reconhecendo o PS, em muita dessa obra, a sua marca. Esta é a verdade. Tempo virá em que poderemos vir a debater a obra que o engenheiro Moedas deixará na cidade. Mas ainda não é o tempo. Em 2007, o Partido Socialista iniciou um ciclo governativo que, por decisão dos lisboetas, foi interrompido em 2021. Foi a democracia e a alternância a funcionar e respeitamos essa decisão dos lisboetas. Queremos apenas recordar que nesse período de 14 anos e superada a pesada herança de uma Câmara em graves dificuldades financeiras, com os credores na porta e sem qualquer projeto, logo se iniciou um processo de tornar Lisboa uma cidade do futuro com futuro. Uma Lisboa com sustentabilidade, uma Lisboa inclusiva, plural e inovadora. A sustentabilidade foi uma das principais preocupações para com a Lisboa do futuro, pois era necessário reduzir o impacto ambiental da atividade humana e garantir o uso eficiente dos recursos naturais. Fazer Lisboa cidade de futuro era ousar, era apostar nas energias renováveis com preocupações com o edificado e ter painéis solares e hortas comunitárias onde seria possível gerar energia e alimentos. Defendemos os meios de transporte elétricos partilhados e autónomos para reduzir as emissões de gases poluentes. Atuámos defendendo a inclusão com políticas que permitiam incentivar e garantir que todos os cidadãos tivessem acesso aos serviços básicos, como a saúde, a educação, a cultura, a segurança e adaptadas às necessidades de diferentes grupos sociais, como os idosos, as crianças, as pessoas com deficiência e as minorias. Criámos condições para o futuro, incentivando a participação cívica e a democracia digital através de plataformas online que permitiam aos cidadãos expressar as suas opiniões, fazer propostas e fiscalizar as ações dos governantes. Defendemos e pugnámos por uma Lisboa onde a pluralidade devia ser defendida e respeitada. 2 anos passados da governação da direita coligada dos novos tempos e o que temos? Que sonho move a cidade? Que projeção da Lisboa do futuro? Que propostas apresenta e tem para os lisboetas? Nada, nenhuma. Lisboa continua à deriva. Vem-nos à memória um velho ditado dos homens do mar: o vento só serve para quem sabe para onde vai. Assim, na higiene urbana, é hoje evidente para os lisboetas que, por má gestão, os serviços municipais desenvolvem de forma insuficiente ações para garantir o controle de pragas, a recolha do lixo, a lavagem de ecopontos e contentores e a remoção de cartazes e grafites. É necessário dar resposta urgente a estes problemas. É necessário que este Executivo dedique mais atenção à higiene urbana, em vez de consumir as suas energias em jogos florais na disputa de culpas. Porque as vossas, Sr. Presidente e Srs. Vereadores, estão à vista da cidade. A pouca atenção do vosso programa para esta temática, essencial na qualidade de vida dos cidadãos, deixava adivinhar o cenário quase dantesco que atualmente vivemos. Lisboa está mais suja, não podemos ignorar, mas a culpa não é do PS. Damos como exemplo do nosso trabalho, entre tantos outros, o Plano de Gestão de Resíduos do município de Lisboa no horizonte 2015-2020, um documento estratégico que definia as prioridades de intervenção na área dos resíduos urbanos na cidade, tendo em conta os objetivos ambientais, sociais e económicos. Permitam-me recordar ainda a grande alteração no saneamento, que permitiu que os esgotos deixassem de desembocar no rio. Todos nós, certamente, nos recordamos do esgoto em pleno Terreiro do Paço ou ao lado do padrão dos descobrimentos. E agora vemos um rio limpo,
cheio de vida. Lisboa era então uma cidade do futuro, com futuro. O que tem a dizer sobre a otimização da limpeza e da higiene urbana que vinha com os novos tempos e de que Lisboa tanto precisa? Que propostas tem este Executivo para a cidade, para hoje e para o futuro? Que pensamento e que linhas de atuação? Algum Lisboa faz ideia das suas propostas? Na mobilidade e ambiente podemos recordar algumas das medidas dos executivos socialistas. A municipalização da Carris em 2017, que permitiu aumentar a frota, contratar mais motoristas, melhorar a qualidade do serviço, a luta pela expansão da rede de metro e do LIOS, o investimento na mobilidade suave e partilhada, a criação de zonas de baixo tráfego e de emissões reduzidas, a criação do novo passo social com valor mais acessível. E o que fazem os novos tempos? Estão objetivamente contra a mobilidade suave, criando obstáculos à implementação e desenvolvimento das ciclovias, como provam a falta de ligação entre a alta e a baixa da cidade. O tempo passa, o mandato adianta-se e a ciclovia contínua que usou como bandeira permanece esquecida. Algés e Parque das Nações ainda estão distantes, tal como este Executivo está do seu programa. Já para não falar na atrapalhada da ciclovia de Almirante Reis, o prometer uma coisa e fazer outra. Registramos um aumento de trânsito em Lisboa, com claro prejuízo para a saúde dos que vivem e circulam na cidade. A construção de mais e melhores parques dissuasores na periferia foi mais uma ideia sem estudo, uma promessa só para ser ouvida. Destacamos em particular a Baixa da cidade, onde a pressão automóvel é intensa, com tudo o que isso implica ao nível da poluição e do ruído, não se vendo da parte deste Executivo interesse em reduzir o trânsito nessa zona da cidade. Antes, pelo contrário. A Lisboa dos novos tempos traz à memória o caos no trânsito do tempo do engenheiro Abcacis. O Sr. Presidente já referiu por diversas vezes e em várias ocasiões a sua admiração pelo engenheiro Abcacis. Será que voltaremos a ter no Terreiro do Paço ou nos restauradores um grande parque de estacionamento? A Lisboa dos novos tempos parece ter dado ouvidos a um dos cantores mais queridos que no refrão dizia: "Ó tempo, volta para trás, dá-me tudo o que eu perdi." Desses tempos de trânsito caótico não temos saudade. Mas serão estes os novos tempos ou os tempos antigos? Mais grave ainda, o inexplicável abandono da implementação e desenvolvimento das zonas de emissões reduzidas, as famosas ZER, que veio agravar o trânsito e a poluição no centro de Lisboa. O objetivo destas zonas era limitar a circulação de veículos por forma a melhorar a qualidade do ar e a saúde dos lisboetas, cumprindo assim o ambicionado desejo de uma cidade construída para as pessoas em vez de uma cidade construída para os automóveis. Lembra-se, Sr. Presidente, esta frase é sua, há 2 anos atrás. Alguns estudos indicam que os níveis de poluição em Lisboa ainda são superiores aos que são tolerados pela Organização Mundial de Saúde, especialmente no eixo da Avenida da Liberdade Baixa. Mesmo assim, o Sr. Presidente insiste e persiste em atrair automóveis para o centro da cidade. Insiste e persiste em fugir à premissa da Lisboa cidade sustentável que tanto defendeu. Soube identificar no seu programa a cidade como geradora de poluição, mas agora insiste e persiste num caminho que afasta Lisboa da sustentabilidade que os lisboetas anseiam. Lembra-se da plataforma Lisboa Sustentável? Lembra-se da promoção das energias limpas e do confronto à pobreza energética das famílias? A culpa não é do PS. Assim como também não é culpa do PS o fato de se terem perdido meses e criado um estado de paralisia e indefinição na preparação da Jornada Mundial da Juventude. Meses perdidos com indecisões e braços de ferro com o Governo e a Igreja que certamente teriam sido úteis para que todo o processo da jornada pudesse ter ocorrido com mais ponderação e tranquilidade.
nomeadamente para a realização dos procedimentos contratuais, evitando que o Executivo tivesse a necessidade de se socorrer a tantos ajustes diretos. Uma cidade de futuro e com futuro tem de ser uma cidade segura, tranquila e onde o cidadão tenha qualidade de vida. Na madrugada do passado dia 14 de outubro, um jovem de 20 anos morreu golpeado com uma garrafa numa rixa de rua. O incidente deu-se às 4h30 da madrugada, numa zona onde, pelo regulamento de horários, já não devem estar a funcionar divertimentos noturnos e onde existem lojas de conveniência a vender álcool em garrafa fora de horas, onde anda a fiscalização da Câmara Municipal de Lisboa. O Partido Socialista defende que é urgente e necessário uma maior fiscalização, tanto na venda de álcool como no cumprimento dos horários de estabelecimentos. É extremamente necessário fazer cumprir os regulamentos existentes em relação à vida noturna na cidade, assim como é extremamente importante a instalação das câmaras de videovigilância. Com o Partido Socialista, o projeto das câmaras de videovigilância em Lisboa começou em 2014 com a instalação de 26 câmaras no Bairro Alto. Em 2021, o Ministério da Administração Interna e a Câmara aprovaram a instalação de 216 câmaras em várias zonas da cidade. No entanto, até agora, só foram instaladas as 7 previstas para a zona do Mirador de Santa Catarina. Quanto às restantes 209, foram preteridas, sabemos agora, para as calendas 2024. Agora, depois da morte de um jovem, é que vai ser lançado o concurso para a instalação de 97 câmaras das 209 em falta. É inevitável que mais uma vez voltemos à sua desatenção para com o seu próprio programa político. Onde está o esforço por si prometido para melhorar a segurança noturna? Onde está a sua promessa para uma cidade mais segura, quando nem sequer se preocupou com a aceleração da colocação das câmaras de videovigilância? Não está. E a culpa não é do PS. A Câmara reconheceu desta forma o erro, quis emendar a mão. Fez bem, mais vale tarde que nunca. Mas é uma mancha na deriva da direita na cidade de Lisboa e não foi por falta de aviso. Talvez se o Sr. Presidente tivesse dado ouvidos aos inúmeros avisos e pedidos de intervenção, a insegurança não teria escalado, pois esta é uma matéria também da responsabilidade da Câmara Municipal de Lisboa. Tivesse a Câmara dado andamento ao processo, implementado e desenvolvido pelo PS, com persistência e perseverança ao longo de anos, se tivesse feito isso, provavelmente elas estariam já instaladas e facilitariam o trabalho seguinte das autoridades na investigação deste crime. A poluição sonora, o ruído excessivo, os desacatos e o excesso de álcool por parte dos frequentadores da noite de Lisboa tornam um inferno a vida dos lisboetas. Não se vê, da parte deste Executivo, vontade de mitigar os efeitos nefastos de viver neste parque de diversões em que Lisboa se tornou. Renovada, vibrante e segura. Estes adjetivos foram seus há 2 anos atrás. Estavam no seu programa. Eram a demanda para Lisboa. Ora, a cidade renovou-se para pior. Vibra para lá do descanso dos lisboetas e é cada vez menos segura. A cidade está cada vez pior. Os moradores nunca sofreram tanto com o ruído. Abriram dezenas de bares nos últimos 2 anos e em zonas onde é proibido abrirem de acordo com os planos de urbanização da Câmara. Não é por falta de alerta da nossa parte. Este Executivo tornou a cidade num enorme bar aberto. Nascem bares como cogumelos, ninguém respeita regulamentos e vendem-se garrafas de vidro toda a noite ilegalmente. O Sr. Presidente diz que defende as pessoas. Mas quais pessoas? Os moradores que sofrem diariamente ou os comerciantes que abrem bares a cada esquina? Os tais bares que estão proibidos de abrir? Que pessoas? As que procuram divertir-se com urbanidade ou as que vêm para a nossa cidade para assujar, vandalizar e fazer desacatos? Sr. Presidente, este turismo etílico não nos interessa. Este tipo de cidade cool não nos interessa. Sei que os presidentes de junta são chatos e que a Presidente da Misericórdia em particular é mesmo muito chata.
Está sempre a falar da falta de fiscalização dos estabelecimentos e das insuficientes penalizações, das lojas de conveniência que não encerram às 22 horas e da venda ambulante e ilegal, dos perigos de se venderem garrafas de vidro toda a noite. Falo e ninguém liga. O seu vereador desta área, então, parece não estar nem aí. Morre um rapaz na noite lisboeta e a questão que coloco é apenas uma. O que fazem jovens com garrafas de vidro na mão às 4h30 da manhã? Essa é a grande questão. Os autarcas locais já deram todas as soluções para resolver o problema da noite, mas os seus vereadores insistem em ignorar e não trabalham com eles na busca de soluções. Enquanto isso não acontece, continuaremos a ter problemas de desacatos e insegurança. E este comércio etílico está a destruir o comércio de qualidade que temos. As casas de fado, os restaurantes de referência, os bares de qualidade que colocaram a cidade de Lisboa nos roteiros internacionais estão a viver cada vez mais em agonia. Sabia disso, Sr. Presidente? Quando foi a última vez que falou com os comerciantes mais tradicionais da cidade? Tem ouvido as suas angústias? A perda de clientes que têm tido com a abertura de bares de vão de escada? Claro, porque os clientes que trazem mais-valias para a cidade não querem frequentar locais degradados onde abundam centenas de jovens alcoolizados. Sabe do sufoco que estes comerciantes estão a passar? Esta política de bar aberto que a Câmara está a desenvolver está a destruir o tecido económico da cidade. Volto a perguntar, Sr. Presidente, que pessoa está a defender? Na habitação, um dos momentos mais marcantes dos últimos tempos foi o pacote Mais Habitação, um conjunto de medidas legislativas com o objetivo de promover o acesso à habitação a preços acessíveis, combater a especulação imobiliária e a crise habitacional e incentivar a reabilitação urbana. O pacote entrou em vigor no dia 7 de outubro e inclui as seguintes medidas principais: o fim dos vistos gold, a limitação do alojamento local, a requisição temporária de imóveis devolutos ou abandonados, a criação de incentivos fiscais para os senhorios, a criação de um fundo de investimento imobiliário social, a criação de um programa nacional de apoio às cooperativas de habitação, a revisão do regime do subsídio de renda e do arrendamento urbano, entre muitas outras igualmente importantes. O Sr. Presidente o que fez? Criticou o pacote Mais Habitação, considerou que essas medidas são radicais, que violam o direito à propriedade privada e foi para a frente de batalha com os especuladores imobiliários. Resolveu desertar do combate à especulação imobiliária e a prova está na forma como nem sequer cumpre aquilo que prometeu há 2 anos atrás no seu programa. Aliás, parque no que a habitação respeita. E o que dizer aos jovens que vêm para Lisboa estudar, que ouviram o Sr. Presidente referir que os espaços de residência estudantil arrendados a 700 € mês são uma boa solução para eles? Sabemos que a crise na habitação em Lisboa afeta sobretudo as famílias de baixos rendimentos, os jovens e os idosos. A falta de oferta de habitação, que não consegue acompanhar a procura crescente, é ainda agravada pela especulação imobiliária, pelo turismo e pelo alojamento local, que retiram casas do mercado de arrendamento. Por isso, é preciso uma maior intervenção do Estado e dos municípios na regulação do mercado imobiliário, na promoção da habitação pública e cooperativa e na reabilitação do património histórico e cultural. A resposta que se exigia ao Presidente da Câmara da Capital era estar ao lado do Governo na resolução do problema, sem tibiezas ou subterfúgios, não se colocando ao lado dos especuladores imobiliários, dos fundos imobiliários, dos interesses que destroem a cidade, que obrigam os lisboetas a saírem de Lisboa, porque pura e simplesmente não conseguem pagar o pretendido pelo mercado descontrolado. Exigia-se ao Presidente da Câmara que fosse ousado, que estivesse com a sua população, que fosse mais além, porque o que está em causa determina igualmente a cidade que temos e que queremos, o presente e o futuro.
A consequência das más políticas dos novos tempos, que favorece os interesses instalados na cidade em detrimento dos lisboetas, tem contribuído para uma cidade cada vez mais descaracterizada. Os vereadores do PS viabilizaram a submissão à consulta pública da Carta Municipal de Habitação, que agora inclui, por proposta do PS, o apoio municipal ao arrendamento para jovens, o limite de 5% de alojamento local em toda a cidade e a construção de 1.500 casas de renda acessível a iniciar em 2024 e não em 2033, como inicialmente propunham os novos tempos. Afinal, por que queria este Executivo iniciar o projeto somente em 2033? Alguém, no seu perfeito juízo, acredita que um político que quer contribuir para a disponibilidade de habitação em Lisboa com caráter urgente apresente como proposta o ano 2033 para dar a resposta urgente? Senhor Presidente, que interesses quer servir? O Partido Socialista destaca e saúda a freguesia do Beato, que passou a ter duas novas creches, a creche do Casal do Pinto e a creche do Beato, que estão já a receber 90 crianças gratuitamente ao abrigo do programa do Governo Creche Feliz. São mais 2 equipamentos planeados e colocados em obra pelo anterior Executivo Municipal, a que se irá somar também a creche da Quinta do Ourives, que se encontra já em obra e que no seu conjunto darão resposta a 180 crianças. Foram também inauguradas recentemente as novas unidades de saúde do Beato e de Marvila, obras iniciadas ainda no anterior mandato. Com estes exemplos, mais poderíamos referir, até porque nunca é demais recordar o passado, para que o presente se clarifique. Os novos tempos prometeram, e cito, concretizar as propostas de 2 mandatos do Partido Socialista que ainda não foram concretizadas. Finalmente, uma promessa que os novos tempos cumprem: fazer propaganda com o trabalho dos outros, valer-se daquilo para que em nada contribuiu. Eis a verdade que importa relembrar. O Sr. Presidente é muito simpático. Disso ninguém duvida. Lembro-me quando uma senhora idosa o abordou e lhe disse: Sr. Presidente, não se esqueça dos velhos, eles precisam muito. O Sr. Presidente garantiu-lhe que não e falou-lhe no Plano de Saúde 65+. Fez bem. Porém, o que não lhe disse é que se recusa a pagar as obras do espaço provisório da Unidade de Saúde Familiar da Ribeira Nova, enquanto decorrem as obras na atual, e que vai obrigá-la, a ela e a todos os idosos dessa Unidade de Saúde Familiar a ir para Alcântara. Isso o Sr. Presidente não lhe disse. Essa mesma idosa mora numa casa de 30 metros quadrados na Bica há mais de 60 anos. Quer continuar a morar lá. O senhorio tem o prédio todo à venda. Querem expulsá-la de lá. Esta senhora achou o Sr. Presidente muito simpático, mas não sabe que esse mesmo Presidente participou numa manifestação a favor do alojamento local e que está do lado dos investidores que a querem expulsar de casa. O Sr. Presidente diz que se preocupa com as pessoas, mas volto a perguntar: quais pessoas? Poderia apontar muitos mais problemas nesta nossa Lisboa, mas o tempo que disponho é escasso. Poderia apontar para o desporto e questionar por que deixaram de existir os Jogos de Lisboa, as Olimpíadas. Questionar o que pensa este Executivo fazer na promoção do desporto para os que vivem na cidade. Eu sei, a cidade tem muitas provas desportivas com a Câmara como parceira. Sempre teve. Mas o desporto na cidade não é só o apoio financeiro a grandes provas. E também sei, Sr. Presidente, que com um bom ilusionista neste parque de diversões em que se tornou Lisboa, irá tirar algum coelho da cartola mais perto das eleições e criar uma nova imagem para um projeto antigo, numa tentativa de iludir os munícipes. Nós, do PS, sabemos o que temos e o que queremos. Assumimos a nossa responsabilidade.
na certeza de que as nossas propostas para Lisboa eram e são bem melhores que aquelas que os novos tempos nos apresentam e que vão deixando esquecidas muitas áreas. Hoje temos uma cidade menos solidária, menos amiga e, em contrapartida, mais distante. Falta uma palavra forte para aqueles que estão em risco de exclusão, um maior incentivo nas políticas sociais que os seus novos tempos prometeram à cidade. Falta uma Lisboa mais inclusiva, mais atenta para aqueles que realmente precisam e padecem com problemas, para os quais não vem uma resposta do seu município. O objetivo do Partido Socialista é Lisboa, unicamente Lisboa. Não pretendemos trocar os espaços do Conselho ou a Avenida de Roma por São Bento. Não pretendemos incentivar o ódio e os antagonismos entre os portugueses através de um número como a proposta de celebração do 25 de novembro de 1975. Os políticos com sentido de Estado e de cidade incentivam, encorajam e promovem a harmonia nas suas comunidades. Por isso, são respeitados e ficam na história e no coração dos homens e das mulheres. Outros celebram e comemoram coisas diferentes. Lisboa merece mais, Lisboa merece melhor. Hoje, como sempre, Lisboa e os lisboetas podem contar com o PS, disse.